Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia desta quinta-feira. E aqui hoje no Assunto do Dia vamos falar sobre doença de Chagas. Por muitos anos, a possibilidade de receber uma picada do inseto, conhecido como barbeiro, e adquirir a doença de Chagas, preocupava bastante aqui a população. Durante as aulas lá na escola, você lembra? A gente aprendeu que todo o ciclo da doença funcionava assim. O inseto, o barbeiro, ele infectado picava a pele da pessoa e depositava naquela região as suas fezes. E ao coçar o local, as fezes contaminadas caíam na corrente sanguínea. E assim era transmitida a doença de Chagas. Mas essa realidade mudou e mudou muito e a gente vai entender de que forma é possível ser infectado pela doença, tem como prevenir também essa doença. A gente vai aprender agora com a nossa convidada de hoje. Aqui no estúdio tenho o prazer de receber a doutora Cristina Carrazone. Doutora Cristina, ela é hematologista e trabalha no Procap. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-la para falar de um tema muito importante que está em alta também aqui no estado de Pernambuco. A gente sabe de um surto, um surto muito significativo aqui no nosso estado dessa doença. Primeiro, antes de fazer minha pergunta, quero dar boas-vindas. Fique à vontade aqui no nosso programa, doutora. Muito obrigado, Wanderson. Primeiro, agradecer em nome de toda a equipe que aqui eu represento. É uma equipe enorme, somos mais de 50 profissionais trabalhando nesse surto. Então, agradecer o convite e dizer que nós estamos felizes de estarmos aqui representados. Para falar de um tema importante para a nossa população, que muita gente só lembra da doença de Chagas quando remete à aula de ciências, aquele livro de ciências, porque tem lá a explicação. A gente sempre aprendeu que o vetor, no caso o barbeiro, ele vai picar aquela região, a pessoa vai coçar e vai ser infectada, vai cair na corrente sanguínea. Isso. É a forma mais conhecida, doutora, mas também tem outras formas de contrair essa doença. Sim, antes até de falar sobre a forma de contaminação, eu queria falar um pouco sobre a história da doença de Chagas. A história da doença de Chagas ela é muito interessante e muito rica. Ela é considerada talvez a mais brasileira das doenças. O professor Carlos Chagas a descobriu há 110 anos. E quando descobriu, naquele momento, ele já chamava a atenção para que surgia uma doença com forte impacto biopsicossocial, que estava muito relacionado com o meio em que a pessoa vivia. E 110 anos depois, nós estamos diante de um surto agudo. Em nosso estado, preocupa bastante. Em nosso estado, é o primeiro surto detectado. E sim, a gente ao longo da vida cresceu ouvindo que a transmissão se dava através de um inseto que não é muito pequeno, chamado barbeiro, potó, vinchuca para os países de língua latina, enfim. Aqui nós o conhecemos como barbeiro. E por que barbeiro? Sim. Porque ele normalmente... Por que barbeiro? E por que barbeiro? Normalmente ele pica o rosto. E nessa partezinha aqui, mais próximo aos olhos, que é uma parte mais molinha. E a criança ou o adulto coça, como você explicou, e ali as fezes entram na corrente circulatória. No entanto, esse próprio barbeiro contaminado pelo Trypanosoma cruzi, que é o parasito que entra no organismo, não é o barbeiro. Não é o inseto. Não é o inseto, é o que ele transmite. Ele entra no organismo e pode ser através também de alimentos contaminados. Que essa é a maior preocupação, É a maior preocupação. Esse surto registrado hoje aqui no nosso estado é por conta de a infecção através da alimentação. Tudo leva... Entra na comida, qualquer comida esse barbeiro pode entrar, ser triturado e transmitir essa doença, mais ou menos assim, doutora? É mais ou menos assim. A gente tem visto muito se falar no açaí. Por que o açaí? Porque no norte do país são aqueles cachos de açaí que são batidos na beira do rio e não passam por um processo de pasteurização. A gente explica que todo alimento que passa por um processo de cozimento ou de pasteurização, esse alimento está isento de transmitir doenças, que valha o leite de vaca que passa pela pasteurização até chegar ao consumidor.
Mas, particularmente em relação ao alimento, qualquer alimento ou mesmo água contaminada pelas fezes do barbeiro ou produtos de caça, o tatu, outros animais de caça com a carne não bem cozida, ela pode ser um veículo de transmissão oral. Então, nós temos a transmissão através do vetor picando, que hoje é em menor quantidade. Temos através de qualquer alimento contaminado com o parasita e através da mãe para o seu bebê durante a gestação. No caso, sendo infectado, doutora, quanto tempo, tem uma média assim, de incubação, esse barbeiro pode picar, a pessoa ficar infectada e só apresentar alguma resposta, né? É uma infecção também, é outra pergunta, né? É um processo infeccioso e tem um período de incubação ou não? Uma vez atingindo ali a corrente sanguínea, imediatamente a gente vai ter algum reflexo, algum sintoma, algum sinal de que tem alguma complicação em relação ao barbeiro que transmitiu a doença. Ok. Veja só, a gente precisa explicar as fases da doença. Então, de cada 10 pessoas, 10, que foram expostas ao parasito, 7 vão evoluir a vida inteira. Quando o Dr. Carlos Chagas, há 110 anos, descobriu numa criancinha de 3 anos, chamava-se Berenice, essa senhora veio a falecer aos mais de 80 anos com Chagas, mas não de Chagas. Tá? Aí então, como é que a gente explica isso? Eu vou explicar isso passo a passo. Então, nem sempre o parasito ele atinge os órgãos. Nesta fase aguda, ela confunde muito como qualquer outra arbovirose, como um dengue, febre tifoide, leptospirose e malária. E foi exatamente o percurso que esses pacientes passaram agora. Como foi esse surto agudo? 77 pessoas, durante a Semana Santa, em missão evangélica, foram para uma cidade do interior chamada Ibimirim. Nesta cidade, eles se hospedaram numa escola municipal, toda organizadinha, toda fechada, enfim. E alguns na semana seguinte, logo à Semana Santa. Outros, um pouco mais depois, começaram a apresentar sintomas gerais de febre, dor de cabeça, dor no estômago e edemas, inchaço nas mãos, no rosto e nas pernas. Bom, a princípio 3 casos estavam dentro do estado, houve uma suspeita de febre tifoide. Esses 3 casos foram transferidos para o Hospital Oswaldo Cruz, lá na nossa universidade, na Universidade de Pernambuco. O Hospital Oswaldo Cruz é referência em doenças infecto, o que você perguntou se seria uma infecção. Sim, é uma infecção, ou melhor dizendo, uma infestação, mas é uma infecção, no Hospital Oswaldo Cruz. Eles internaram lá e aí os médicos começaram a observar. E a equipe, a gente tem que chamar a atenção da equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual. Nós estamos trabalhando orquestrados. É muito muito bom, dá um orgulho, dá um orgulho de Pernambuco. A secretaria funcionando, a gente funcionando com os pacientes, sabe, os laboratórios. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde, ela fez, né, uma coletiva de imprensa, vou pedir licença aqui, a doutora, para a gente explicar para quem está em casa também, né, mais detalhes desse surto. Vamos acompanhar agora numa reportagem especial. Daqui a pouquinho a gente tira mais dúvidas, doutora. Mas tem essa matéria que a gente entende um pouco mais desse surto, né? Um surto significativo aqui no estado de Pernambuco da fase aguda da doença de Chagas. Vamos acompanhar agora na matéria. Fique atento. Este é o primeiro surto agudo de Chagas confirmado em Pernambuco. Os casos foram registrados no município de Ibimirim, no Sertão. A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde durante coletiva de imprensa no Hospital Oswaldo Cruz. A maioria das pessoas residem na região metropolitana do Recife. O diagnóstico foi precoce, mas até chegar a ele, os médicos suspeitaram de leptospirose e até da malária. Diante desses números, possivelmente esse seja o maior surto de doença de Chagas no Brasil. Na verdade, é o primeiro surto de Chagas em Pernambuco. Os sintomas das doenças infecciosas inicialmente são muito variáveis, e são muito comuns entre elas. Então, era basicamente febre, dor no corpo. Se eu disser febre, dor no corpo, mancha no corpo, qual é a primeira coisa que você vai pensar?
arbovirose. Então, era basicamente isso. Sendo que o diferencial dessas pessoas era esse tempo de febre, que começou a se prolongar, alguns chegando até a 20 dias de febre, que isso fugia totalmente o contexto de sintomatologia de uma arbovirose. Tiveram febre, muita dor no corpo, muito edema na face, muita dor epigástrica, dor na boca do estômago, né, para as pessoas entenderem mais. Então, essa dor na boca do estômago era uma dor muito forte, e isso é uma característica bem importante da doença de Chagas. Nesse caso, nós podemos conjugar o verbo curar, enquanto que nos outros pacientes a gente conjuga muito o verbo cuidar, né? Então, foi muito bom esse diagnóstico precoce, porque quando se utiliza o tratamento etiológico, que seria o tratamento contra a doença nessa fase, a possibilidade de cura é bem maior do que no que se refere aos doentes crônicos. Então, e sobretudo porque é uma população jovem. A quantidade de pessoas infectadas chamou a atenção e todos os demais participantes do evento terão que fazer exames e acompanhamentos para não desenvolverem a doença crônica ou evoluírem para uma complicação cardíaca. A medicação dura cerca de 60 dias, já o acompanhamento dos confirmados dura a vida toda. Deixar bem claro que nem todos os doentes que evoluem para a forma crônica, eles apresentam doença cardíaca. E, por exemplo, Berenice, a doente que Chagas descobriu a doença, quando ela tinha 3 anos, Berenice viveu até os 78 anos e não apresentou lesão cardíaca. Então, é fundamental que se entenda que o fato de ter sorologia positiva não significa necessariamente que você vai evoluir para a doença cardíaca. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro. Neste caso específico, a secretaria suspeita de infecção por via oral, através de algum alimento contaminado. O município de Ibimirim vai passar por uma inspeção. Em paralelo, a secretaria está investigando o local provável de infecção, que foi essa escola, e os arredores, a presença do vetor. Se o vetor é o da espécie transmissora do Chagas, se esse vetor é positivo, e uma vez havendo positividade na escola e nas residências ao redor, vai se fazer todo o tratamento, a avaliação dos infectados nas casas e o tratamento dos confirmados. Em relação ao açaí e ao caldo de cana, as pessoas precisam tomar cuidado na procedência desse açaí. A gente sabe que o açaí ele pode ser pasteurizado e aí dá uma segurança na utilização e no consumo. Isso não significa que as pessoas sejam impedidas, não vão mais tomar nunca caldo de cana nem açaí, mas é só tomar o cuidado de onde você vai fazer o consumo desses alimentos. É pouco, você que está em casa nos acompanhando, né? Mostramos o panorama geral desse surto aqui em Pernambuco da doença de Chagas, mostramos também números e possibilidades de cura, porque tem a fase aguda da doença e a fase crônica. A gente vai explicar daqui a pouquinho com mais propriedade sobre essas fases, qual é que mais preocupa, quais os cuidados necessários a esses pacientes. Daqui a pouquinho, a nossa convidada de hoje vai explicar para a gente todo o passo a passo, vai falar mais sobre prevenção, tratamento e falar em cura da doença de Chagas. Daqui a pouquinho. Mas agora, aquele momento chegou de você ligar para a gente e participar também do assunto do dia. Venha construir com a gente esta edição do programa. Olha só, temos a nossa enquete do dia e vamos lançar aqui para você ligar para a gente e participar do programa. A pergunta de hoje é muito simples. Você conhece os sintomas da doença de Chagas? Sim ou não, você vai ligar e responder de forma objetiva no 3424-1547 ou no 3424-1977. São 2 números disponíveis para você ligar para a gente, participar, você liga, responde a nossa pergunta, aproveita também, manda a sua dúvida sobre o assunto, a gente vai ler daqui a pouquinho a sua pergunta ao vivo. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, também você pode participar e interagir conosco. No nosso WhatsApp também você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o assunto no 99209-4819. 99209-4819. Mande aí sua pergunta, porque daqui a pouquinho a gente lê ao vivo, passa aqui para a nossa convidada e ela terá o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. Vimos, né, na reportagem,
a coletiva de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde. Falamos de números e agora vamos atualizar para você que está em casa esses números sobre doença de Chagas aqui no estado de Pernambuco. Que o número de pacientes em tratamento devido ao surto da forma aguda da doença de Chagas, registrado aqui em Pernambuco, chegou a 31. A informação ela faz parte do boletim divulgado no último dia 11 pela Secretaria Estadual de Saúde. E nesse levantamento, o último, divulgado agora no dia 7 de junho, o governo informou também que 28 pessoas estavam recebendo esses cuidados mais específicos, porque estavam na fase aguda da doença. Aí tem fase aguda, fase crônica. Vamos compreender agora com mais propriedade com a nossa convidada, que desde o início do programa está explicando bem direitinho aqui o assunto. A gente agradece a atenção da doutora, que também enfrentou uma dificuldade no trânsito, doutora, para chegar aqui. Muito. Essas chuvas também afetaram, mas graças a Deus você conseguiu chegar para explicar para a gente esse assunto muito importante. Falamos em fase aguda, fase crônica. Tem diferença? Tem uma fase que mais preocupa? Vocês especialistas? Veja só, a fase aguda é aquela que vai para qualquer doença entre o contato com o agente da infecção e o surgimento dos primeiros sintomas. Nesta fase aguda da doença de Chagas, como é muito parecido com outras doenças, dengue, leptospirose, tal, muitas vezes passa despercebido. É verdade. Quando a fase aguda ocorre por ingestão, como a gente chama da fase oral, isso vai desde os primeiros 5 dias até 40 dias após o contato. Nesta fase, o organismo ainda não fez anticorpos, ainda não tem defesa contra aquele agente agressor. Então, esta é a fase que a gente chama de fase aguda. A fase crônica, e esta fase, é uma fase que a gente pode falar em cura. Muito bom, Muito bom, porque existe tendo tratamento específico, tendo ajuda específica, consegue-se falar em cura. Existe um tratamento específico que é produzido aqui em Pernambuco pelo LAFEP, chama Benznidazol. Ele não é vendido nas farmácias, ele é indicado por um médico e controlado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual da Saúde. Esse medicamento, ele é fabricado no LAFEP e distribuído para o mundo. Meio Pernambuco falando para o mundo. Aquele slogan de antigamente. Mas, enfim, esse medicamento, o LAFEP é o único laboratório público que produz o Benznidazol. Mais uma vez, a gente parabeniza aqui o estado de Pernambuco sendo referência na área médica. Doutora, preciso pedir licença. Por favor. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para trazer outras informações sobre a doença de Chagas. A gente vai a um rápido intervalo. Não saia daí. É rapidinho. Até já. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doença de Chagas. E a partir de agora, vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem traz essas informações. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Doença de Chagas. Pernambuco passa por um surto da doença de Chagas. Entre os principais sintomas estão uma febre contínua e prolongada por cerca de 7 dias, além de manchas vermelhas na pele, falta de ar e problemas cardíacos agudos. O infectologista Juvencio Furtado explicou que a transmissão da doença de Chagas ocorre principalmente por contato do sangue com as fezes do barbeiro, que é o principal vetor, mas também pode acontecer pelo consumo de alimentos contaminados. Segundo o médico, nos últimos anos, o barbeiro tem se alojado em plantações de açaí e cana-de-açúcar. O problema ocorre quando a pessoa tritura e bebe o suco da cana-de-açúcar junto com um inseto contaminado. Por isso, é mais um alerta para a gente ter atenção com a limpeza adequada do produto. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado a Tânia Silva pelas informações, por reforçar também esse alerta, Você que está em casa precisa se preocupar
com o alimento que você está ingerindo, né? Verificar a situação do local que você compra esse alimento também é muito importante. Importante também eu apresentar aqui o nosso segundo convidado que chegou para reforçar o nosso bate-papo sobre o tema, Dr. Roberto Alecrim, cardiologista. Ele atende no Hospital Santa Joana, no Real Hospital Português, que é o Espaço Real Cardiologia, né, doutor? Isso. E também o diagnóstico cardíaco. Isso. Que Bom também dia. é outro espaço que o doutor atende. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Fique à vontade para dar uma primeira saudação para quem está em casa. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação aqui dividir mais um momento com vocês, né? A gente pode aprender e trocar informações de variadas formas. E a gente vai seguir agora para aprender um pouco mais sobre essa doença que está preocupando muita gente aqui no estado de Pernambuco, mas tem uma equipe médica muito preparada também aqui no nosso estado que serve como referência para tratar essa doença. Essa equipe também está no Hospital Português, está também no Procap, né, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante. Tem também um espaço de acolhida desses pacientes. Isso é muito importante a gente destacar, né? Pacientes que foram infectados no interior do estado, não tem nenhum parente aqui, ele também tem uma assistência, uma atenção especial, doutora? Valdisson, veja bem, a gente tem uma verdadeira força-tarefa nesse momento. Todos os casos com suspeita de caso agudo para a doença de Chagas, a porta de entrada é a Universidade de Pernambuco, que é a referência em doença infecto-contagiosa, lá. E todos esses casos agudos nós estamos acompanhando, diagnosticando, fazendo os exames e tal. Posteriormente, numa fase crônica da doença, que normalmente isso demora de 20 a 30 anos para surgir sintomas, existe sim no Procap, que é o Hospital de Referência em Cardiologia, existe a chamada Casa de Chagas. Essa casa, ela é a primeira do mundo a ter um acolhimento a pacientes com doença de Chagas. O nosso coordenador, o professor Wilson Oliveira, juntamente com a equipe dele à época, em 87, isso a gente está falando de 87, eles criaram um ambulatório de referência para receber esses pacientes com doença de Chagas e dar o segmento. A doença de Chagas, apenas 10%, apenas é uma palavra talvez um pouco difícil de ouvir nesse momento, mas apenas 10% vai desenvolver com doença cardíaca grave, necessitando de marca-passo, chegando até o transplante cardíaco, alguns deles, mas na sua grande maioria, 60% a 70%, pode ser acompanhado lá no município de origem. Que bom, né? Lá que no pode ser município feito de origem. esse acompanhamento no próprio Exatamente. local, que vai ajudar ainda mais, né? O Isso, sucesso isso. desse tratamento. Isso. Antes de falar do tratamento, a gente falou, doutor, mostrou aqui esse inseto, é o principal vetor da doença de Chagas. De Chagas, né? A gente aprendeu a forma de contágio, né? Que hoje tem essa preocupação por conta da alimentação, a pessoa pode ingerir um alimento contaminado. Entrando na corrente sanguínea, acontece alguma coisa de fato assim e logo com o coração? A gente precisa se preocupar também, após receber o diagnóstico da doença de Chagas, com o coração. Como é que vocês lidam no dia a dia com isso, doutor? Veja, no momento que você tem a inoculação do parasita na corrente sanguínea, ele tem uma atração especial por alguns tecidos, tecidos nobres, vamos dizer assim, cardíaco, do tubo digestivo, levando a consequências não imediatas. Na maioria das vezes, a fase aguda passa desapercebida, podendo, em algumas situações, favorecer a miocardite, a inflamação aguda ou a meningoencefalite, que são situações não comuns, mas extremamente deletérias. O que é mais comum, como citou nossa colega, é passar desapercebido de 10 a 30 anos. E nesse momento, até 30 anos, e nesse momento ocorre uma agressão da forma invasora celular, que é a mastigota. E ela se replica dentro desses tecidos que eu citei, promovendo modificações nesses órgãos nobres. O coração é a principal consequência em que o coração ele se dilata. Muita gente já deve ter ouvido o termo da cardiomegalia, cardiopatia chagásica, determinando arritmias, insuficiência cardíaca. Muita gente fala em coração inchado, né, doutor? Esse termo exatamente. é muito usado. Exatamente. E hoje, levando, às vezes, como única opção de tratamento, o transplante. Tá certo? Quer dizer, é uma realidade nossa
E o que mais assustador existem milhões de pessoas que são portadoras da doença sem terem conhecimento a respeito. Ou seja, são também possíveis contaminadores, já que o vetor, que é o barbeiro, pode, ao se alimentar do nosso sangue, veicular a doença a outros pontos, né? No caso, uma pessoa que já tem a doença, não tratou, continua ali com a doença, se o barbeiro, mais uma vez, picar essa pessoa, ele vai se infectar e vai transmitir para outras pessoas. Considerando principalmente que hoje o limite urbano mudou. É verdade. Nós invadimos regiões em que o barbeiro habitava e tinha seu alimento, o seu habitat de vida natural, lá, com os animais silvestres. Nós nos introduzimos lá. E daí vem a consequência. Entende? Então, a agressão ao músculo cardíaco, quando você tem uma agressão definida, invariavelmente dá consequências muito penosas. A gente tem aqui uma imagem interessante que fala sobre esse ciclo, né, de vida e fala aqui das fezes do barbeiro nesse primeiro ponto, tem a penetração ali na pele. Vocês poderiam explicar para a gente, né, reforçar ainda mais o que vocês já explicaram desde o começo do programa, as fezes aqui do barbeiro, as fezes infectadas, vai penetrar na pele, Isso. Após aí corrente sanguínea. Tem o triplomastigota metacíclico que está nas fezes do animal. O animal é hematófago, o barbeiro. Ele suga a pessoa, uma reação ali de inoculação, e ele evacua, deixa fezes no local da entrada. Ou a própria ferida favorece a entrada do parasita na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele se modifica dentro das células desses órgãos e vai se replicando. Tem a penetração aqui, né, na pele, tem as hemácias, a hematologista pode também falar pra gente, ele se mistura ali junto às hemácias? Ele aqui, ó, tá nessa terceira imagem daqui, ele tá dentro junto com o sangue, mas não dentro da hemácia. Ele fica, digamos, fora, no né? plasma. Essa imagem mais Isso, aqui, né, essa doutora? imagem azuladinha Tem o nome aí capilar no meio. sanguíneas e hemácias. E no tecido cardíaco, ele vai, a longo prazo, ele vai causando uma fibrose daquela área. E aí o músculo vai deixando de responder. Aí nessa parte que a gente vê ali, né, fibras do miocárdio. Isso. Essas fibras já foram atingidas, né? E não se reorganizam mais. Não Uma mais. vez desorganizados sempre, gerando uma reação cicatricial, fibrose, que não é de imediato. Isso. De imediato você pode ter a miocardite, que é um processo inflamatório do músculo cardíaco, mas sem essa desorganização já dá insuficiência cardíaca. O coração dilata-se com o passar do tempo. Nós tivemos nesse momento alguns casos de miocardite nesse grupo com aguda Infectada em Bimirim, aguda, né, de agora. Bimirim. Estamos acompanhando essas pessoas. A gente deveria aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho do Dr. Wilson, doutora Glória, amigos respeitados demais e muito conhecedores sobre a doença de Chagas, né? Quer dizer, eles levantaram a bandeira de Dedicaram forma a vida assim, inteira. ímpar. Sim. Né? A gente precisa referenciar Se o serviço orgulhar deles. e reconhecer a importância desse Participamos indiretamente disso, porque eles participam de informações a todos nós, cardiologistas, hematologistas, envolvidos de uma forma geral com a causa de Chagas. E nesse momento, né, de surto, no caso, a referência está sendo agora, né, o Procap, onde esses pacientes foram atendidos, tiveram a primeira atenção, mas em hospitais particulares também. É possível tratar esses pacientes? Existe um trabalho também nos hospitais privados, onde é possível tratar essa doença? Ou quando se trata de um surto como esse específico, o Sistema Único de Saúde é que fica responsável em tratar esses pacientes? Bom, isso é como disse Cristina, é referência o Procap. Mas todo cardiologista tem que, por obrigação, conhecer o mais que possa de uma doença genuinamente brasileira. É verdade. E não só Minas Gerais, Salvador, interior de São Paulo, agora Pernambuco, né? Isso. Nós assumimos uma postura de negligentes se nós, profissionais de saúde, não tivermos a doença de Chagas na pauta de nossos estudos, de revisões, de conhecimentos atuais. Então, é muito importante a gente lembrar que os hospitais, as clínicas privadas, têm profissionais, e tem profissionais como o Real Cardiologia, o Santa Joana, o Diagnóstico Cardíaco, onde eu trabalho, profissionais amplamente capacitados
para não só diagnosticar, como dar sequência ao tratamento. Ô Roberto, e como o professor Wilson costuma dizer, que a doença de Chagas não é uma doença democrática, porque relacionada ao barbeiro, sempre você vai para aquelas casas de pau a pique, pegando uma população mais carente, então é pobreza gerando mais pobreza, tal. A doença de Chagas oral, não. A doença de Chagas oral é absolutamente democrática. Qualquer pessoa pode sim estar contaminado. E que vai acabar chegando nos países mais desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, e por isso a preocupação deles hoje com alimentos contaminados ou com a doação de sangue, órgãos e tecidos contaminados. Então, saiu daquela esfera, não, aquilo é doença de latino, tal. Não, ela é uma doença do mundo hoje. E a própria Organização Mundial da Saúde já começa a criar agendas. Conseguimos agora, bem recentemente, que na última Assembleia Mundial, em Genebra agora, que fosse criado o Dia Mundial da Pessoa Afetada pela Doença de Chagas. A gente chama a atenção que até 2007 nunca tinha entrado na agenda da OMS falar sobre o tema. E em 2006 a gente recebeu, né, o selo, né, a certificação internacional de interrupção da transmissão. Então, isso aí foi um absurdo da forma como foi propagada. Existem 143 espécies de insetos, tipo barbeiro, que podem transmitir. A gente conseguiu eliminar um apenas, que é o infestans, que nem é o mais importante para a gente. O mais importante para a gente aqui em Pernambuco é o brasiliensis. Aí vai para o noticiário que a doença de Chagas estava controlada. Não estava. Foi apenas de tantos insetos. Está entendendo? Então, isso criou até a própria população que decide politicamente se vai investir aqui ou ali. Não, Chagas está controlado, mas não está controlado. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Naquele momento foi muito ruim. É uma maquiagem que... E atrapalhou, exemplo, né? Atrapalhou. Por exemplo, você vê agora pode-se dizer, uma epidemia em Bimirim. Por quê? Não foi erradicado mesmo. É um foco de referência com ocorrência muito ruim. Foram 70 casos. 77. 77. Então, você não tem erradicação, foi uma maquiagem inadequada e as pessoas deveriam estar sempre sendo alertadas aos cuidados com a possibilidade do barbeiro estar criando casas, se alimentando, habitat dele com a temperatura quente, né? Ele gosta do calor. E úmido. Úmido e com alimento. Então você vai procurar regiões de fazenda, pedras, sítios. Enfim. É uma coisa importante, é o peridomicílio, porque às vezes até a casa é de alvenaria. Mas o peridomicílio tem o galinheiro, tem aqueles fechos de lenha, e aí o barbeiro procura esses cantinhos para se reproduzir. Antigamente você tinha muita ideia de que era quase que exclusivo aquela casa de pau-pique. Sim, era. Se restringia, acabou isso. E nessa hora que você vai vendo que ele também mudou seus horizontes. Nós invadimos o habitat dele, eles invadiram o nosso. Agora, Valdson, uma coisa assim, bem interessante é que todos nós estamos sendo orquestrados pelo SANAR. O SANAR é um programa que foi lançado em Pernambuco, pioneiramente, pela Secretaria Estadual, que é o programa de enfrentamento às doenças negligenciadas. Não somente Chagas, mas tuberculose, hanseníase e tal. E, graças ao SANAR, muitas ações, e hoje é o SANAR quem está nos orquestrando. Quer dizer, todos nós estamos ligados em WhatsApp, todos nós sabemos o nome do paciente. O professor Wilson foi lá para examinar, para cuidar. A ideia é cuidar, não é, Roberto? Porque nesse momento a gente tem que cuidar do indivíduo como um todo. Imagina você sair em missão para fazer uma missão evangélica tal, e volta contaminado. Isso tudo mexe muito com... E mesmo o itinerário terapêutico foi muito penoso. Tiveram que ir de várias em várias UPAs, vários e vários diagnósticos, até chegar em Chagas. E querendo ressaltar muito, porque até um certo momento o diagnóstico era malária. E graças a 2 microscopistas que foram lá na lâmina e disseram, não, aí não tem plasmódio, que é o que dá a malária, não tem plasmódio, e sim tem T. cruzi.
mas precisa ter um olho muito bom para isso. Muito aguçado, Então, a né? nossa homenagem mesmo a essas pessoas, porque normalmente são invisíveis. Aparece lá o doutor que está tratando, mas quem deu o diagnóstico foi lá atrás no laboratório. Você vê o seguinte, em cima do que ela está comentando, a negligência com a doença, quantos medicamentos existem hoje pesquisados pela indústria farmacológica? Porque, veja, não querendo fazer nenhum comentário depreciativo, mas as pessoas que menor capacidade financeira vivem em regiões em que são um pouco favoráveis à proliferação do barbeiro. Isso. E essas pessoas teriam, em tese, pouco poder aquisitivo para comprar medicamentos de alto custo, que é o que a indústria farmacêutica almeja. Lucro, temos 2 medicamentos, somente um é dispensado aqui. E Somente tem um do Lafep, né? É esse, ele está Esse, falando somente sobre um. esse. O outro, o Nifurtimox, não temos acesso. Só para aqueles que têm reação ao benznidazol, que o Ministério da Saúde libera o Nifurtimox. Mas não é o corriqueiro. Mas não é o corriqueiro. E esta medicação tem mais de 45 anos de fabricar. Então você veja que o comentário dela sobre negligência, como uma doença em caráter endêmico? Não, epidêmico, que hoje consegue se levar vetores humanos para a região da Espanha, já foi constatado pessoas contaminadas. Por quê? O vetor, que posso ser eu, viajo, eu passo barreiras de fronteiras, não é verdade? Então, somente 2 substâncias que são, assim, em tese efetivas. Ok. A gente vai dar sequência aqui ao nosso bate-papo, vamos falar mais sobre prevenção, né? Falar sobre entender um pouco melhor esse tratamento, como é que ele é feito de fato. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre doença de Chagas. A gente ouviu no decorrer do programa, né, e falar da fase aguda, da fase crônica da doença e falar também da Berenice, que foi a primeira pessoa que recebeu o diagnóstico da doença de Chagas e ela morreu com a doença de Chagas, mas não de doença de Chagas. Isso é muito interessante e curioso, porque geralmente a pessoa quando ouve falar ou quando recebe o diagnóstico pensa que vai morrer por conta dessa doença, mas não foi, né, doutora? A senhora explicou também no decorrer do programa. Aí as pessoas pensam logo, doença de Chagas, o coração vai ficar inchado e a pessoa vai chegar a óbito. Mas não é necessariamente nesse ciclo, né? Não, e é bom, cada vez que vocês da imprensa têm nos chamado para conversar, e a gente não tem poupado esforços para fazer isso, para esclarecer a população que não é qualquer febre que vai ser Chagas agudo, não é? Sim, a gente tem várias outras arboviroses, a dengue, a chikungunya, infelizmente, então, e os sintomas são muito semelhantes, sim. O lado positivo de tudo isso foi trazer a pauta da doença de Chagas, dizer que ela existe, mas tentar tranquilizar a população, que mesmo aquelas pessoas que foram infectadas agora ou que serão infectadas, a gente sabe que apenas 10% da população que é contaminada sabe que tem Chagas, do mundo todo, Pernambuco não é diferente. As nossas ações vão em todo o estado, até Petrolina. A gente tem pessoas treinadas até Petrolina. Mas dizer que tenha tranquilidade, que nem todos vão desenvolver essas visceromegalias, o aumento do coração, o aumento do esôfago, o alargamento do esôfago, o alargamento do intestino. Existe sim equipes treinadas no estado todo, então procure na sua regional o profissional que está treinado para lhe orientar em relação à doença de Chagas e tentar tranquilizar que poucos, infelizmente, alguns ainda desenvolvem doença cardíaca grave, mas é um percentual pequeno dentro daqueles que foram contaminados. E a mensagem vai também para esses que estão agora nesse surto agudo. Quer dizer, esses que estão no surto agudo, todos
que foram sintomáticos, que apresentaram qualquer sintoma, já começaram o tratamento há mais de 15 dias. Então, a chance de ter pego numa fase aguda, uma chance de cura é alta, entendeu? Então, a esperança, a mensagem é de esperança. E quando se fala, né, que a doença ela é crônica, é porque ela está no paciente se repetindo por muitos anos ou é porque ela não tem cura? Como é que vocês médicos utilizam, né, e lidam com esse termo, doença crônica? No caso, tem a fase crônica da doença de Chagas. É porque não tem cura ou porque faz muito tempo que a pessoa está com a doença? Para ficar um pouco mais claro isso, seria importante a gente considerar que depois da infestação do parasita na corrente sanguínea, o organismo da gente vai responder. O nosso sistema imune é ativado. Vamos supor que eu seja um portador de HIV, sou contaminado, minha resposta imune é deprimida e as consequências da doença, propriamente dito, no perfil de cronicidade, podem ser bastante amplas. Se meu sistema imune consegue deter essa infestação, a minha resposta pode ser surda, sem consequências maiores. Ou seja, você foi infectado e não exteriorizou nesse tempo, né, a manifestação da doença. Saber dizer como você vai quantificar as pessoas no seu grau de resposta individual, eu realmente não vejo nenhuma referência bibliográfica ou fisiopatogênica que explique a respeito disso. Mas o portador crônico, ele tem a necessidade, no momento que ele é contaminado, de procurar orientação médica para fazer um acompanhamento adequado. Hoje, na cardiologia, você tem inúmeras ferramentas para investigar. Então, você vai fazer uma avaliação periódica com o seu médico e decidir se há necessidade, em algum momento, se houver um surto maior, você fazer medicações. Como disse a doutora Cristina, tem lá o período ideal para você definir o remédio, que é a nossa arma no momento. Então, acompanhamento médico, seriar uma sequência de avaliações ambulatoriais é fundamental. Fundamental também a gente explicar, doutor, dessa questão do coração crescido. Muita gente tem dúvidas em relação aos efeitos, né, que esse coração crescido pode trazer para a pessoa. Quais as consequências de desenvolver, né? Se 10% ali tem um problema cardíaco por conta da doença, o que é que ele vai sentir no dia a dia? É um cansaço? É um batimento mais acelerado? É o que, de fato? A insuficiência cardíaca, por excelência, favorece a falta de ar. Ela pode ser progressiva, às vezes do esforço mediano do dia a dia, e com o evolver da doença você pode ter o cansaço até em repouso. Além disso, a ocorrência de arritmias, que tanto pode favorecer a ritmos de frequência elevada, como a ritmos de frequência muito baixa, havendo a necessidade, em muitas ocasiões, do implante do marca-passo. Então, o paciente chagásico com a cardiomegalia é inclusive candidato à morte súbita se ele não for sofrer interferência profissional em tempo. Muito importante essa atenção. Vamos reforçar mais uma vez para quem está em casa as formas de transmissão da doença. Temos aqui um quadro, a gente vai mostrar para quem está em casa. Vamos ler e vocês vão explicar, como bem já estão explicando, todo o passo a passo aqui da doença de Chagas. Primeiro ponto fala sobre a transmissão vetorial, que é o contato com as fezes, né, do parasita, do vetor lá, vai transferir as fezes através da picada. Esse a gente explicou, tá bem claro? Ou vocês queriam pontuar alguma coisa a mais sobre esse tipo de transmissão, a vetorial? A vetorial, ela necessita sim do vetor. A fase oral, a contaminação oral, também... Que é o segundo ponto. Sim, mas é o segundo ponto, mas relacionado ao primeiro, porque necessita do vetor. Ele necessita da presença do inseto. Hoje é chamado fase vetorial oral ou fase vetorial por picada, mas ambos têm um inseto, só para fazer essa diferença. Walter, só uma observação, na contaminação oral se pontua bastante o açaí. Sim. Mas o caldo da cana-de-açúcar também. E outras, por exemplo, na Venezuela, o suco da goiaba de uma escola foi servido e contaminou a várias crianças, porque estava contaminado, porque foi triturado aquele vetor, aquele inseto dentro. Agora, é necessário... Então, todo vetor vai estar contaminado? Não. É necessário que o vetor esteja contaminado
para que seja um risco de transmissão de doença. Uhum. E no caso, quando se fala em prevenção, não é deixar de tomar açaí, não é deixar de tomar o caldo de cana, é se preocupar com a higiene do local que vende. Então, para a gente também não causar um pânico na população, né, doutora? Hoje existe uma geração, que é a sua geração, Valdisson, gosto muito que adora açaí. Não é? Meus filhos gostam muito de açaí, meus netos, enfim. Então, é ter consciência e procurar saber se aquele fornecedor de açaí que está te servindo, se o produto dele é pasteurizado. Uhum. Ok. Em relação ao caldo de cana, infelizmente, nunca ouviu-se falar em caldo de cana pasteurizado. Uhum. Então, é a origem, a limpeza, a higiene daquele caldo de cana, daquela cana, não é? Para ver se não tem resíduo de inseto ali para ser triturado. Muito importante ter essa preocupação, né? Esse cuidado. Parece um pouco exagerado, mas não é, né, doutora? Não tem é que perguntar, tem que questionar. Nem um pouco exagerado. São vidas, né, que estão em jogo. Exatamente. Próximo ponto fala sobre a transmissão vertical. Ocorre ali pela passagem, né, do parasita para as mulheres infectadas e conduzidas até os bebês. Isso. E foi o que a senhora explicou no começo do programa. Você exatamente. Explicou, não foi, doutora? Em relação aos bebês, a mãe em idade fértil costuma se dizer que em todo pré-natal, nós todas mulheres do Nordeste, deveríamos fazer no pré-natal a dosagem, a sorologia para a doença de Chagas. Uhum. Bom, uma vez sendo detectado, a mulher não pode tomar a medicação grávida. E, não podendo tomar medicação, eventualmente ela vai poder passar pela placenta o anticorpo, que é chamado de IgG, que é aquele da memória. Quando a gente toma uma vacina, no nosso organismo faz a defesa através do IgG. Uhum. Então, isso passa pela placenta e quando vai fazer o teste do pezinho do bebê, surge lá, sinaliza a doença de Chagas. Então, nós esperamos no bebê 6 a 9 meses, que é quando ele está madurinho do ponto de vista imunológico. Se permanecer reagente, trata o bebê também, possibilidade de cura alta. Se não, se ele já negativou, o bebê é considerado não reagente, não positivo para a doença de Chagas. Uhum. A mãe, ela deve, aquela pessoa em idade fértil que deseja ser mãe, fazer o teste antes de engravidar, fazer o tratamento, se o teste for reagente, similar ao HIV. Faz o tratamento antes de engravidar. Quando se fala em sorologia, seria um exame de sangue? O exame de sangue. Para saber se tem ou não. Exatamente. E por último, que não está aí nessa lista de contaminação, é através da transfusão de sangue. Tem na próxima. A gente vai mostrar no próximo tópico, doutora. Tem sim esse tópico, vamos mostrar a próxima tela para a gente aprender um pouco mais sobre a doença. Transfusão de sangue também pode ser uma forma de transmissão. Essa forma de transmissão no Brasil praticamente nenhuma, bastante controlado, porque desde 1992 passou a ser obrigatório. O Hemop, na verdade, ele é de 77. Então, o Hemop já inaugura fazendo exclusão de pacientes com Chagas de sua rede. Mas, enfim, ele passa a ser obrigatório no Brasil em 92. E aí... Mas isso não é realidade. Por exemplo, na Espanha, não era realidade nos Estados Unidos até bem pouco tempo, de fazer a triagem sorológica para doador de sangue e doador de órgãos e tecidos. E o que é mais grave, a equipe de saúde, não é só o médico, mas a equipe de saúde em alguns países, eles não sabem lidar com essa doença tropical. Então, vem todo E pelo acidente de trabalho também, a contaminação é muito baixa. A transmissão acidental é baixa? Seria o contato... a pessoa tem uma ferida na pele, mais ou menos assim, doutora? Tem um contato? Na hora de você puncionar um paciente, aquele paciente está contaminado e você se contaminar com a ferida, com uma furada de agulha. Quantas informações o profissional de saúde pode repetir se o paciente procura? Tem dúvida? Receberia essas informações rapidamente, passaria a ter uma orientação que ele vai disseminar por toda a família e a comunidade, em uma região supostamente
endêmica. endêmica. E trabalhar esse assunto também na sala de aula também Isso. pode ajudar bastante, porque as crianças poderão ser multiplicadoras da informação, né? E com certeza vai chegar essa informação para vários adultos. Pode-se trabalhar isso numa reunião na igreja, pode-se trabalhar isso também numa reunião lá na Associação dos Moradores do Bairro também. Isso é muito importante, porque quando a gente teve aquela notícia lá em 2006, 2007, por aí, né? Que recebemos o selo de não estavam mais Infestant. transmitindo, né, a doença aqui no Brasil, a gente meio que relaxou um pouco, né? Só tem que A gente lembrar se que acomodou a um doença pouco. de Chagas é como a seleção, é brasileira. É brasileira. A gente tem que ter conhecimento, tem que orientar, tem que achar que o assunto não está esgotado e que o conhecimento também não está todo pleno. Claro. Quanto à terapêutica, quanto às opções de tratamento, a gente tem muito a mergulhar em investigação. Então hoje o que a gente pode fazer de forma efetiva? Prevenir intensamente e tratar de forma mais razoável. Então a questão da higiene que você tocou, o que a população não sabe de higiene? Sabe tudo. É a questão só de colocar um pouco mais em prática. Temos aqui algumas perguntas no nosso WhatsApp, aí você que está em casa também pode mandar a sua pergunta no 99209-4819. Temos várias, mas vamos a um rápido intervalo, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No próximo bloco a gente lembra também que tem um quadro Receita do Dia para deixar você com água na boca. E tem um recado agora da Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje eu vou ensinar como fazer um arroz bem diferente, mas super fácil de preparar. Se você está curioso, é logo após o intervalo, não sai daí. Voltamos para deixar você que está em casa com água na boca. Vamos à nossa receita do dia. E hoje vamos aprender a preparar um arroz à parmegiana. Ficou curioso? Preste atenção na dica da gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita super fácil de fazer. Um arroz à parmegiana. Eu tenho certeza que todos os ingredientes você tem na sua casa. Esse arroz fica bem molhadinho, cremoso, delicioso. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar. 2 xícaras de arroz, 100 gramas de queijo mussarela em cubos, 100 gramas de presunto em cubos, 2 ovos inteiros, 2 xícaras de molho de tomate, uma cebola picada e sal a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o arroz. Numa panela eu coloquei o azeite, em seguida eu vou acrescentar a cebola, dourar um pouco, colocar o arroz e a água e o sal. E nós vamos cozinhar como se fosse um arroz refogado. Por fim, o sal. O arroz já secou, agora eu vou bater 2 ovos e em seguida eu vou misturar o queijo, o presunto e os ovos no arroz. Aqui eu tenho o presunto e o queijo. Vou misturar logo esses dois. E por fim os ovos. Num recipiente, vocês vão forrar uma cama de molho de tomate. O próximo passo é colocar esse arroz aqui por cima.
E para finalizar, a gente vai forrar com mussarela ralada. Feito isso, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus só para gratinar o queijo. Essa foi a nossa dica de hoje, um arroz à parmegiana super saboroso que você pode usar como acompanhamento um filé de frango, uma carne, enfim, a proteína que você desejar. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica e nos vemos no próximo Receita do Dia. Prato aprovadíssimo, Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar um vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue aqui com o programa porque tem mais coisa boa aqui no Assunto do Dia. A partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos juntos aqui conferir as oportunidades de emprego. Olha só, 4 vagas para consultor de vendas, 4 oportunidades. Exigência que você tem ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário. 4 vagas para consultor de vendas. Aí tem mais vagas, vamos conferir as próximas. Agora tem uma vaga para empregada doméstica, uma oportunidade para empregada doméstica, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.000. Vamos a outra oportunidade, agora tem 3 vagas para promotor de vendas, 3 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.000. Você se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, pega aí papel e caneta, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte! Vamos aprender mais sobre doença de Chagas. Tem muita participação aqui, muita gente interagindo, participando no nosso WhatsApp. E chegou o momento de você ficar atento para a gente responder a sua dúvida sobre o assunto. Vamos aqui a primeira participação. O Reginaldo está participando, ele é lá de São Benedito do Sul. Reginaldo, a gente agradece seu carinho de tão distante, essa audiência. E ele diz que todo mês a sogra dele vem para o Recife para fazer o tratamento, fazer exames por conta da doença de Chagas. Aí ele queria saber se é verdade, né? Ele mora, e quem mora em casas de taipa corre mais perigo de ser infectado pelo barbeiro? Tem uma relação direta dessa casa de taipa ser mais propícia à infestação do barbeiro e à contaminação das pessoas? Reginaldo, foi ótima a sua pergunta. Sua sogra provavelmente é acompanhada por nós lá na Casa de Chagas, é trazida provavelmente por Dona Socorro, que é a pessoa que é daí de São Benedito do Sul. E se a senhora, sua sogra, ela vem mensalmente, é porque provavelmente ela tem um comprometimento cardíaco importante. Não é o que ocorre com frequência, os pacientes não necessitam ser acompanhados com frequência mensalmente, exceto em casos mais graves da doença. Sim, a casa de taipa é uma casa, por ser úmida e ter as frestazinhas entre o barro e a madeira, do barbeiro se introduzir ali dentro. A gente sabe que São Benedito é uma área, São Benedito do Sul é uma área endêmica para a doença de Chagas, e o que a gente pede é, identificando o barbeiro,
vestir a mão com um saquinho plástico qualquer, voltar a luva, pegar o barbeiro com o saco plástico para não se contaminar e levar para a Secretaria de Saúde do seu município, para que a gente possa fazer a identificação desse vetor. E todo cuidado, né? Fazer todo esse cuidado. manuseio. Pode ser uma luva também. Uma luva. E jogar no saco plástico, pois é. Né, uma luva, mas às vezes é mais difícil a pessoa ter uma luva em casa. Aí pode vestir um saquinho plástico, vestiu sua mão, pega o barbeiro e faz a posição inversa no saquinho. Ótima dica e ótima explicação. Temos mais participações agora. A Conceição, que mora aqui no Cabo de Santo Agostinho, ela queria saber se o xixi do barbeiro traz também a doença, porque o irmão dela, né, acho que teve algum contato com o barbeiro e depois disso sentiu febre, muito frio, dor de cabeça intensa e foi até o posto médico, tomou uma vacina. Será que meu irmão pode ter algum problema futuro no coração? O que a gente poderia falar para a Conceição? De que forma a gente orienta essa telespectadora que está preocupada com a situação do irmão? Olha, classicamente a contaminação seria através das fezes, como a gente citou antes, tá certo? E acho difícil a gente conseguir provar que houve interferência pela urina do barbeiro. Entretanto, como a gente falou antes, se ela mora em uma região endêmica, qual é a orientação? Há essa suspeita, procurar orientação médica. Por que não ir à casa de Chagas? Quer dizer, fazer uma avaliação com o médico, que faz uma anamnese, uma entrevista, vai caracterizar aquela possível, aquele contágio e aí começar a fazer um segmento. Se sai da fase aguda, possivelmente ele estará já entrando na fase crônica. E entra naquela história do acompanhamento da sequência evolutiva do paciente. Que obrigatoriamente, na suspeita do contato, ele precisa procurar orientação médica, porque ele não saberá diferenciar se está na fase aguda, se está na fase crônica. Nós é que vamos lançar mão de exame físico, exames armados, enfim, para orientá-lo da forma adequada. Tem uma dúvida aqui muito importante e interessante da gente responder. A telespectadora fala ainda que é uma dúvida urgente. Por quê? Ela explica, né? A filha dela estava dormindo e levou uma picada no rosto de um bichinho, mas ninguém da família viu que bichinho foi esse, que inseto foi esse. Alguns dias depois ela apresentou um quadro de febre, sem nenhum motivo ela veio a ter febre. Mas ela fala que um dia antes desse episódio, a mãe dela viu no banheiro, dentro da casa, mas não conseguiu matar um barbeiro. Aí ela está muito preocupada e não sabe como proceder. O que é que ela deve fazer nesse caso? Veja só, o barbeiro normalmente, eu não sei exatamente onde ela reside, mas ela não informou. O barbeiro normalmente ele não vive em área urbana. Muitas vezes a gente encontra um besouro em casa, imagina ser um barbeiro, mas isso não é. Então, é interessante que ela leve, na dúvida, procure o pediatra da criança, para que o pediatra oriente que caminho vai tomar, em relação a pedir ou não exames específicos para Chagas, mas explicar sempre que o barbeiro, como o Dr. Roberto falou anteriormente, ele vive na mata. Nós é que invadimos a mata dele, mas ele vive no sítio, na mata, ele vem atraído pela luz, enfim. Mas ele não está dentro da cidade do Recife, por exemplo. Ela falou agora, mora no Varadouro, em Olinda. Pouco provável. Pouco provável. Nós não temos registro nenhum de focos dentro da região metropolitana do Recife. Temos aqui. Ótima explicação, doutora. Muito obrigado. Tem aqui outra participação da Verônica, que mora na cidade do Paulista. E ela queria saber o seguinte, o coração inchado, só acontece isso por conta da doença de Chagas ou não? Pode acontecer o coração inchado por outro problema, outra complicação? Fugindo da esfera da doença de Chagas, a gente vai classificar as miocardiopatias. Existem várias formas dela. Miocardiopatia dilatada, hipertensiva, a decorrência do infarto agudo do miocárdio e outras colagenoses, enfim, doenças infiltrativas do músculo cardíaco. Finalmente, como fase final, todas essas que eu citei de forma genérica podem favorecer ao aumento da área cardíaca e insuficiência cardíaca. Entretanto, a doença de Chagas, vamos dizer assim, em termos de aumento da área cardíaca, ela é medalha de ouro. A degeneração do tecido cardíaco provocada por uma lesão direta é muito intensa.
Então você vai encontrar realmente uma diferenciação, porque além do aumento da área cardíaca, é característico da doença de Chagas os aneurismas de ponta do músculo cardíaco. Uma fibrose intensa com aneurisma. E nesse aneurisma se organiza o que a gente chama de coágulo, trombo, dentro do músculo do coração. Então existem outras formas de aumento da área cardíaca, doenças que favorecem o aumento da área cardíaca e a insuficiência cardíaca. Ótima explicação, vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia, e a pergunta foi se você conhece os sintomas da doença de Chagas. Das pessoas que ligaram e participaram aqui do programa, 21% disseram que sim, que conhecem esses sintomas. 79% disseram que não, ou que ainda não, porque a gente explicou e bem detalhado, né? A gente explicou bem detalhado aqui no decorrer do nosso programa. A gente agradece seu carinho, sua audiência e também vamos agradecer agora aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Roberto Alecrim, ele que é cardiologista do Hospital Santa Joana, também do Hospital Português e da Clínica Diagnóstico Cardíaco. Isso, né, doutor? Isso. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Aquele último recado, as considerações finais, fique à vontade. Eu acho que primeiro enaltecer a oportunidade que vocês conferem, não para nós, profissionais, mas para a população, onde vocês divulgam de forma intensa e bastante esclarecedora todas essas informações. Lembro que nós em Recife somos um polo de referência no diagnóstico, na pesquisa, no apoio, né, à doença de Chagas, na figura aqui do Dr. Cristina, que representa todos que fazem a Casa de Chagas. Graças a Deus existe entre nós profissionais desse quilate que investigam e investiram sua vida com esse propósito. A população não pode deixar de esquecer, não é, de procurar, melhor dizendo, esse serviço para orientação no caso de dúvidas. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Cristina Carrazone, ela que é hematologista do Serviço Pernambucano de Referência de Doença de Chagas, lá no Procap, né? No Procap, doutora. Muito obrigado, doutora. Considerações finais, agora aquele último recado, fique à vontade. Agradecer a oportunidade em nome das pessoas afetadas pela doença de Chagas, e nós entendemos afetados, todos nós, quer portadores da doença, quer nós trabalhadores em prol dessa população. Então, agradecer a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!